Bom, o objetivo aqui é a gente falar um pouco sobre essa migração aí do Google Analytics, né? Acho que a maioria das pessoas já sabe aí que vai ter essa mudança a partir de 1º de julho. A gente já tem essa necessidade de ter essa migração, que é sair do Google Analytics Universal, que é o que a gente tem hoje em todos os websites, e tem que mudar para o Google Analytics 4, o GA4. Então, essa migração aí, ela é um processo que ele não é tão simples, né, de ser feito, ele não é algo que é só apertar um botão e automaticamente migrou, mas ele vai trazer muitos benefícios aí para a gente, principalmente em relação à análise e a forma de entender como que é o comportamento do nosso usuário, de quem acessa o nosso site, quem clica em anúncio, enfim. O pessoal da GoBack vai explicar isso melhor do que eu aqui, porque eles são os especialistas nisso. Mas a ideia é o quê? A gente trouxe aqui, então, o Daniel e o Caê, que são da GoBack. A GoBack, há 15 anos, aí, foi o primeiro parceiro do Google aqui na América Latina, então já tem 15 anos de parceria com o Google, então, uma experiência aí profunda. Provavelmente vocês já devem, a maioria de vocês aqui, quem é da turma do marketing, deve ter feito alguma certificação, algum estudo para certificação com eles lá. E aí a gente optou por trazer o quê? Um parceiro que realmente entenda de Google, que já esteja nesse mundo aí há muito tempo e possa fazer essa parte de entregar um serviço que seja voltado, especializado em Google. Tá? Então, a ideia é o quê? A gente dá esse overview sobre o que é essa mudança, essa migração, o que vai mudar, e depois disso, o Daniel e o Caí vão falar um pouco do que é esse processo de migração que eles vão oferecer para as empresas, que são os clientes da Ultimarket, com uma condição especial. E pós-evento, né, pós-webinar aqui que a gente está fazendo essa apresentação, a gente vai enviar para vocês individualmente por empresa, de acordo com o perfil do site, uma proposta com os valores aí que seriam para essa migração, tá bom? Então, vou deixar aqui o Daniel e o Caê se apresentarem, vou ficar aqui de ouvinte e Daniel e Caê, fiquem à vontade aí para poder apresentar um pouco da GoBack e falar um pouco dessa migração e de como que é o serviço entregue por vocês para esse processo de migração. E obrigado aí pela parceria e pelo tempo para comunicar com a nossa base de clientes aí. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Como o Alexandre já disse, sou o Caê, eu sou gestor comercial aqui da GoBack há 6 anos. Componho o time aí da GoBack, também sou um grande estudioso, né? Não para poder vender tem que deter o conhecimento. Firmamos aí essa parceria junto ao Alexandre, né? Ele nos buscou para fazer da forma correta essa migração aí com vocês. Aí dentro da apresentação da GoBack, o Daniel vai apresentar, vai falar um pouquinho sobre nós, até o Alexandre já falou também. Tá certo, Caia, obrigado. Pessoal, boa tarde. Prazer estar falando aqui com vocês. Obrigado, Alexandre, aí, pelo convite. O meu nome é Daniel Santos, não sei se alguns de vocês já me conheçam ou não, né? Como o Alexandre falou, a gente está há muito tempo no mercado aí, galera de marketing digital acaba... Já vi uma vez esse cara num vídeo lá falando de certificação no Google e tal. O pessoal às vezes encontra e fala, já participei, já tirei uma certificação lá com a ajuda de vocês e tudo mais. Enfim, sempre um prazer aí estar podendo compartilhar conhecimento, que é o que a gente gosta mesmo de fazer na GoBack. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês aqui a tela. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí, Caê, o Alexandre, você consegue confirmar? Tudo certo? Já Sim, está tá com passando. o Google Analytics aí. Beleza. Maravilha. Então, a gente falar um pouquinho aí sobre o Analytics, só começando primeiro a falar sobre a GoBack, para quem ainda não conhece, né? A GoBack está aí no mercado desde 2008, o mês que vem, né, em maio agora, nós vamos completar 15 anos, né? A GoBack surgiu como parceiro oficial do Google já, né, lá em 2008, e já estamos aí há muitos anos, né, trabalhando com turmas em company, com alunos nos nossos cursos, né, mais de 60 mil alunos já formados nos cursos da GoBack, mais de 120 treinamentos aí representando o Google, né, então já fez diversas oportunidades de treinamento que são ministrados lá pelo próprio Google, eles acabam contando com a nossa ajuda e nossa expertise na hora de compartilhar esse conhecimento, né, então já estamos nessa trilha aí há algum tempo. E nesse momento, né, que a gente está vivendo aí de transição da ferramenta do Google Analytics, né, nós estamos oferecendo aí no mercado um serviço para ajudá-los, né, a ter confiabilidade nos dados com o GA4, né? Então,
uma coisa que é uma ferramenta, o Analytics, o Universal Analytics está aí já em torno de 15 anos já de história, né? E é uma mudança bem drástica, vamos dizer assim, né? Ao contrário do Universal, do Google Ads, que mudou alguns anos atrás, mas foi uma mudança basicamente de layout. Né? No caso do Analytics, não, é uma mudança realmente na ferramenta, na forma de mensuração, na forma de implementação. Né? Então, o nosso objetivo aqui é, primeiro, ilustrar para vocês aí a importância, né, dessa migração, dessa mudança para o GA4, e alguns pontos aqui para vocês já terem aí um pouco de ideia do que vocês vão encontrar, né, do que vocês podem ter aí de benefícios mesmo também, usando o GA4, certo? Então eu vou passando aqui o conteúdo, primeiro falando aí a respeito do GA4, né, o que é o Google Analytics, né, o Google Analytics 4. O Google Analytics 4 é uma ferramenta que surgiu a partir de uma nova propriedade do Google, né? Então você tem uma conta lá do Universal Analytics, você não vai criar uma nova conta, é uma nova propriedade, né? Que é vamos dizer assim, um segundo nível. Você tem o nível da conta e o nível da propriedade. Essa propriedade, ela foi, né, desenvolvida pelo Google por uma questão de evolução, né? Porque, como eu falei, o Universal Analytics tinha aí já 15 anos de história, e ele já estava defasado no sentido tecnológico, né? De se preparar para o futuro, questões de privacidade, a própria visão de dados de aplicativos, né? Que é um mercado que vem crescendo bastante, né? E então, com o GA4, né? Com o Google Analytics 4, a gente vai ter essa visão de uma forma mais inteligente, né? Você pode ter, quando você tem uma situação de trabalhar site e aplicativo, com as informações dentro de uma mesma visualização de dados, ou seja, enxergar a jornada do usuário de uma maneira mais consistente, né, com o GA4. Tá? Essa é a ideia. Ele foi lançado em 2020, outubro de 2020, como beta, ficou um ano como beta, né, em outubro de 2021 o Google oficializou o GA4, mas, né, como todo brasileiro é brasileiro, a galera está começando a correr atrás agora, né? Por quê? Porque o Google há alguns meses determinou aí o fim, né, do Universal Analytics. Então, dia 1º de julho de 2023, o Universal Analytics deixa de coletar dados, né? Então, você vai ter que obrigatoriamente passar a utilizar o GA4, né? E por que migrar para o GA4, né? Então, está aí em destaque, né, uma frasinha que está aparecendo até nas contas ali do Universal Analytics a respeito dessa data de validade aí, né? Então, em 1º de julho, essa propriedade vai parar de processar dados, né? Ou seja, 1º de julho, o Universal Analytics deixa de funcionar. Né? Você vai ter ali, se você tem o histórico, você vai ter aquele histórico ali ainda, por 6 meses, tá? Um detalhe que eu gosto de observar, porque o Google ele já informou que ele vai manter as informações do Universal Analytics por 6 meses ainda ativas na plataforma, né? Mesmo ele não coletando mais novos dados, os dados antigos vão continuar disponíveis, né? E depois ele vai desativar totalmente, né? Vai encerrar definitivamente o Universal Analytics, tá? Então tem até um processo posterior aí sobre, de repente, backup desses dados. O Google ainda não deu uma solução para isso, né, como você vai poder fazer o backup dos seus dados antigos aí para utilizá-los. Porque nada do que você tem no Universal Analytics vai para o GA4. Tá? Essa migração, como eu falei, não é uma mudança de layout. Se fosse só uma mudança de layout, você teria o seu histórico sendo exibido no GA4 normalmente. Mas não, é uma nova ferramenta, com uma nova implementação, nova configuração de eventos, nova configuração de conversões, nova configuração de público-alvo. São diversas configurações que devem ser feitas especificamente para o GA4 poder coletar os seus dados. Né? E ele só vai ter dados a partir do momento que você fez a implementação no site e começou a fazer a coleta desses dados. Ou seja, os dados que estão lá no Universal Analytics não vão estar disponíveis no GA4, ok? Bom, sites que ainda não tenham implementado o GA4 vão perder dados importantes sobre o comportamento de usuários e desempenho das campanhas, né? Imagina que não fez a migração, chega lá dia 15 de julho, fala, deixa eu ver como é que foi essa primeira quinzena aqui, o desempenho, e você não vai ter informação nenhuma. O Universal Analytics vai estar desativado desde o dia 1º.
né? Então, é importante que você já tenha o GA4 implementado, rodando, para que você tenha, né, informações que são essenciais aí para você entender o desempenho, não só das suas campanhas de Google Ads, mas também de outras mídias, né? Que um dos benefícios do Google Analytics é você entender o comportamento, né, de tráfego do teu site, né, de origens de tráfego, não só das suas campanhas pagas, mas comparando com outras origens. Os públicos do Universal Analytics utilizados na segmentação de campanhas do Google Ads deixarão de funcionar, né? Então, a gente tem hoje a possibilidade, né, de usar públicos-alvo criados no Universal Analytics para segmentar campanhas lá no Google Ads, né? E se você tem isso, ele vai deixar de funcionar, ou seja, você precisa criar os seus públicos lá no GA4 para que você possa continuar utilizando esses públicos nas suas campanhas, né? Substituir lá nas suas campanhas do Google Ads esses públicos que eram do Universal Analytics pelos públicos do GA4, para que você não perca, né, esse controle de segmentação das suas campanhas do Google Ads. Tá? As metas do Universal Analytics importadas para o Google Ads deixarão de funcionar. Então, lá no Analytics, no Universal Analytics, se você tem lá uma meta que mensura o envio de um formulário, uma meta que mensura um pedido finalizado, uma meta que mensura um clique num botão específico do site, se você tem isso e utiliza a importação, né, ou seja, você está importando essa meta como uma conversão para o Google Ads, isso também vai deixar de funcionar. Então, você precisa ter todas essas conversões, né, como as metas do Universal Analytics agora são chamadas de conversões no GA4, a gente vai ter que fazer toda a configuração, né, para que, olha, o que eu estava medindo no Universal Analytics, eu também vou medir agora no GA4 para que eu possa, de repente, aí usá-las como importação para o Google Ads, né? Sem a mensuração de conversões, sem esses públicos-alvo, né, as estratégias de lance do Google Ads, elas podem ser diretamente impactadas, tá? Gerando queda de resultados. Por quê? Porque hoje o Google, ele é muito, ele tem um processo de aprendizado muito grande. Então, ele usa o aprendizado de máquina, né, o machine learning, para poder entender o comportamento do usuário com base nas conversões e mesmo o comportamento do público-alvo, né, para poder otimizar os seus lances, ou seja, fazer com que o seu anúncio, né, tenha prioridade para aparecer quando ele entende que é um público mais relevante, que tem uma chance maior de gerar resultados. Quando você tira informações de conversão e ou de públicos-alvo, né, você está podando essa inteligência e, consequentemente, isso vai afetar negativamente o desempenho das suas campanhas, porque o Google vai deixar de ter uma base consistente de dados para poder aplicar lances mais otimizados, e isso com certeza vai ter um impacto negativo. Então, talvez seja o principal fator. Muita gente acha que, mas mudar para o Analytics 4, eu uso o Google Ads, faço campanha do Google Ads, o Analytics é só para eu olhar a informação lá, mas muitas informações que a gente tem do Analytics são essenciais para que você tenha dados sendo enviados para o Google Ads e para a questão até mesmo de tomada de decisão, né? Como eu falei, quando você tem lá campanhas do Google Ads e de outras mídias, né, você pode ter um fator comparativo com o Analytics, entender se, olha, teve uma queda de desempenho esse mês aqui, será que foram as campanhas que diminuíram o desempenho? Às vezes a campanha está lá, firme e forte, com desempenho bom, até melhor do que o mês anterior. Aí você vai ver, não, teve uma queda na busca orgânica, teve uma queda, né, no tráfego direto, porque o comportamento do usuário mudou, o mercado está menos comprador, enfim, você pode ter uma análise muito mais inteligente a respeito dos seus dados, né, usando o Google Analytics, certo? Então aqui, né, acho que já dá para entender bem o porquê, né, de vocês priorizarem essa migração. Agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na guia. A Cara, ela perguntou ali sobre mudar, eu já tinha respondido aqui, mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas diferenças aí que a gente tem, né,
entre as duas ferramentas, né? Então, em 3 fatores aí, avaliação, relatórios e automação, né, como era no Universal Analytics e como vai ficar no GA4, né? A avaliação de dados ou a coleta de dados no Universal Analytics, ela era baseada em sessões, né? Continua existindo ainda a métrica de sessões dentro do GA4, né? Mas o foco agora não é mais o período de interação do usuário com o site, que é uma sessão, né? A sessão é o período de interação. Eu cheguei num site, enquanto eu estou navegando naquele site, para o Universal Analytics, aquilo é uma sessão. E dentro desta sessão, ele mensurava o número de visualizações de página, eventos que porventura você tivesse configurado de cliques em botões, envio de formulário, esse tipo de coisa, né? No GA4, tudo passa a ser baseado em eventos, ou seja, o foco da análise passa a ser em cada ação do usuário. Quando ele acessa o site, é um evento de Session Start. Quando ele acessou o site pela primeira vez, é um evento de First Visit, né? Quando ele visualiza uma página, é um evento de Page View. Quando ele clica num botão que leva ele para um site externo, é um evento de clique. Quando ele rola a página, é um evento de scroll. Então, você tem diversos eventos que já são pré-determinados. Eu vou falar um pouquinho deles aqui nos benefícios do GA4, mas que tornam a mensuração mais efetiva, né, mais focada no que o usuário está fazendo dentro do site. Os relatórios do Universal Analytics, né, quem tem a oportunidade aí de acompanhar, sabe que tem um monte de relatórios na lateral ali, já estáticos, né, pré-definidos, né? No GA4, muita gente estranhou isso, porque diminuiu bastante o número de relatórios pré-definidos, né? Até porque o Google mudou um pouquinho a forma de mostrar esses relatórios dentro da plataforma, né? Mas, por outro lado, ele tornou esses relatórios muito mais personalizáveis. Você tem a oportunidade de personalizar os relatórios de uma maneira a deixar os dados mais fáceis de serem encontrados, né? Na automação, né, o Universal Analytics basicamente não tinha nada de automação, no máximo lá, alguns insights que davam lá, olha, você teve um aumento na taxa de conversão, você teve uma queda no número de usuários. No GA4, você tem isso, você tem esses insights, e você tem o aprendizado de máquina, né, que vai poder te ajudar até a desenvolver públicos-alvo preditivos, né? Vou falar um pouquinho a respeito. Públicos-alvo preditivos, você vai ter situações que ainda, nesse momento, a gente ainda não tem acesso a isso, mas com o tempo, né, o Google, a gente vai começar a ter cada vez menos disponibilidade de cookies para análise, né? Então, os arquivinhos de texto que são gravados no seu navegador e que são usados pelas ferramentas para analisar o comportamento do usuário, eles estão começando a sumir, né, de acordo com as regras de privacidade que vão surgindo, né? A ideia é que o GA4 esteja preparado para que, mesmo sem ter disponibilidade dos cookies, você consiga ter uma mensuração de dados a partir de outras tecnologias, né? Isso é uma evolução da ferramenta também. Então, nessa questão de coleta de dados, só para mais um overview aqui para vocês, né? O Universal Analytics, ele agrupava os dados em seções, né, e media os hits, que eram visualizações de página, eventos, né? No GA4, você tem os dados de sessão, né, você consegue enxergar os dados de sessão também, mas ele vai coletar e armazenar as interações dos usuários como eventos, né? Ou seja, todos os eventos, todas as ações dos usuários vão ser mensuradas como eventos, sejam eles eventos automáticos, né, existentes já da ferramenta, e outros que são necessários configurar, né? Então, se você quer mensurar, por exemplo, eu tenho um botão de WhatsApp no site, quero saber quantas pessoas estão clicando naquele botão, você tem que configurar um evento para isso. Eu tenho um formulário, quero saber quantas pessoas enviaram, configuro um evento para esse envio do formulário. Eu tenho um chat, quero saber quantas pessoas interagiram no chat, configuro um evento para mensurar isso, né? Então, você tem tudo baseado em eventos, ok? A identificação de usuários, esse é um ponto que é importante, porque, embora a tecnologia de identificação de usuários não mude, né, o que muda do Universal Analytics para o GA4 é que, no Universal Analytics, como que o Google identificava um usuário? Então, quando eu acessava um site, como que o Google me identificava? Ele gravava, né, um cookie de usuário
no meu navegador, e toda vez que eu acessasse esse site novamente no mesmo navegador, né, se eu não tivesse limpado o cache, eu seria considerado o mesmo usuário. Né? Isso é o básico, é a informação mais básica que tem de mensuração do Google Analytics, continua existindo para o GA4 também, né? Que era o relatório baseado no chamado ID do dispositivo. Além disso, o Universal Analytics já permitia você usar os chamados indicadores do Google, né, que é um recurso que permite que, imagina que vocês estejam usando o Chrome, né? Então, estou usando o Chrome, estou logado no meu Chrome, dentro do meu desktop, acesso um site, depois eu vou no meu celular e acesso o mesmo site, né, usando o navegador também logado na minha conta Google, ali no Chrome. O Google consegue, em alguns casos, entender isso como um mesmo usuário. Né? E uma outra opção era o chamado User ID, quando você tem um ambiente de login no site, né? Se o usuário chega em um determinado momento, ele faz um login no teu site, se o site conseguir prover um ID exclusivo para esse usuário, era possível capturar esse ID exclusivo para que o Analytics passasse a identificar o usuário por esse ID. Então, aí, independente do dispositivo que o usuário estivesse usando, ele sempre seria o mesmo usuário quando ele fizesse o login. Né? O problema é que lá no Universal Analytics, todas essas 3 formas de coleta de dados traziam informações separadas. Como assim separadas? O usuário chegou no site e não está logado. Acessou o site, ele identificou lá pelo cookie, pelo ID do dispositivo. Aí, num determinado momento, ele faz o login. Quando ele fazia o login, e você tinha lá, de repente, a mensuração do User ID, essa informação ia para um outro relatório. Então, você não conseguia ter a jornada do usuário, né, para saber de onde ele veio e para onde ele foi, porque você tinha isso quebrado. No GA4, todas essas identificações de usuários ocorrem dentro de um mesmo plano, né? Ou seja, o foco é no usuário, independente da forma como você o identifica. Então, num cenário como esse que eu citei agora, cheguei no site, identificou pelo ID do dispositivo, fiz o login, a informação anterior desse login entra na mesma jornada do usuário. Então, a gente vai ter, né, uma evolução na análise de dados com o GA4, justamente porque você consegue enxergar a jornada do usuário de uma forma mais transparente. Né? Essa é uma das vantagens aí, dos benefícios do GA4. Okay? Em relação aos relatórios, como eu já citei aqui, os relatórios do Universal Analytics são, né, bem engessados lá, relatórios pré-definidos. Tem a opção de relatórios personalizados, mas o próprio Google já sugeria que a gente utilizasse os relatórios do Data Studio, né, o Looker Studio, agora que mudou o nome da ferramenta, né, porque era bastante limitado a personalização de relatórios do Universal Analytics. No GA4, você tem relatórios que são mais ligados a insights, com a possibilidade de uma grande personalização. Então, você pode ali até mesmo mudar a ordem, mudar o nome, alterar o posicionamento dos relatórios que estão dentro do GA4, para que fique mais fácil, né? Um exemplo, meu site não é e-commerce, eu não preciso ter relatórios de e-commerce sendo exibidos, né? Eu posso deixar somente os relatórios que estão relacionados a origens de tráfego e engajamento com o site, para entender envio de formulário, esse tipo de coisa. Né? Não tem necessidade de ter relatórios de e-commerce no meu Analytics. Então, dá para personalizar bastante essa parte de relatórios. E os eventos, né? Tudo é baseado em eventos. Dani, mas já tinha eventos lá no Universal Analytics, né? A gente podia criar o evento lá que tinha que ter categoria, ação e rótulo. Então, por exemplo, tinha um evento de clique no botão do WhatsApp. Então, geralmente a gente tinha lá categoria, WhatsApp, ação, clique no botão, rótulo, sei lá, página X, para identificar a página onde foi, ou então WhatsApp da home, alguma coisa desse tipo. Né? Então, você tinha que ter, obrigatoriamente, esses 3 itens preenchidos para nomear os seus eventos lá dentro do Universal Analytics. Eu preciso refazer esses eventos para o GA4, por exemplo, se eu já tinha um evento do clique no botão do WhatsApp, lá no Universal Analytics eu preciso recriá-lo para o GA4? Sim, você vai recriar esse evento. Se você, né, a gente normalmente costuma utilizar a ferramenta chamada Google Tag Manager, que é para justamente facilitar esse tipo de situação, né, onde você consegue criar novos eventos e
qual que é a diferença do evento para o GA4? O evento GA4, basicamente, ele precisa só do nome, né? Então, por exemplo, no caso desse do clique do WhatsApp, aí um evento chamado clique WhatsApp, por exemplo. Só o nome do evento já seria suficiente. E você pode, caso você queira identificar fatores adicionais, né, que deem mais contexto ao evento, você pode trabalhar com até 25 parâmetros personalizados desse evento. Tá? Então, tem uma margem muito grande, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente fez recentemente, um cliente que era uma rede de franquias e tinha lá uma página onde você encontrava as lojas, né? E cada loja tinha o seu botão de WhatsApp. Então, no primeiro momento, a gente tinha uma mensuração que era o clique no botão do WhatsApp. Então, teve lá 1000 cliques no botão do WhatsApp. Legal, mas qual foi a loja mais clicada? Não dava para saber. Então, dentro do processo com a ajuda do pessoal de desenvolvimento, foi colocado um identificador exclusivo em cada botão, que era o ID da loja, né? E dentro de um parâmetro personalizado, quando ocorre esse evento do clique no botão do WhatsApp, eu consigo identificar qual foi a loja, né, mais clicada, que recebeu mais cliques nesse botão. Então, são fatores que, como o GA4 ele tem uma grande facilidade, né, nessa parte de personalização, não só de eventos, mas parâmetros, ele dá uma margem maior de análise para o usuário, para o anunciante. Ok? Deixa eu ver se tem um aqui, não, tem uma perguntinha ali, vamos lá, seguindo. Benefícios aí do GA4, né? Então, o que a gente tem de novidade no GA4 e que, né, além de o primeiro ponto é assim, né? Se a gente obrigatoriamente tem que ir para o GA4, senão vamos ficar sem mensurar dados. Isso já é a máxima, né, do momento, não tem o que fazer. Mas vamos pensar que não é porque a gente tem que fazer essa mudança obrigatória que a gente está indo para um caminho pior. Né? A gente tem uma série de possibilidades novas, né, que vão ajudar, com certeza, aí, os anunciantes, né, quem trabalha com campanhas, enfim, a ter não só um melhor desempenho, já que os dados podem ser mais precisos lá para a utilização do Google Ads, mas também uma melhor análise dos dados, né, uma evolução nessa análise dos dados. Um ponto que ajuda bastante aí no GA4 são as métricas otimizadas. No Universal Analytics, basicamente, assim, os Universal Analytics, se você implementar o Universal Analytics só e mais nada no teu site, o que ele mensurava? Visualização de página. Então, tudo dependia de visualização de página. Se você quisesse mensurar um clique no botão, um vídeo que foi reproduzido do YouTube no teu site, um scroll, uma rolagem de página, né, um clique num link externo, um download de um arquivo, tudo isso você precisava fazer uma configuração adicional. Né? No caso do GA4, ele já traz uma boa parte dessas ações, né, que podem ser mensuradas automaticamente. Então, quando você fizer a migração para o GA4, a implementação, você vai ter já disponibilidade de algumas mensurações, como, além da visualização de página, como rolagem da página, se o usuário está acessando e visualizando a sua página integralmente, por exemplo, os cliques de saída, se você tem links que vão para redes sociais, por exemplo, você consegue saber quando o usuário clicou para ir para uma rede social. No Universal Analytics, ele clicava e você não sabia se ele tinha saído do site fechando o navegador ou indo para outro site, né? Então você consegue saber. A pesquisa no site, se você tem um campo de busca no teu site, dá para identificar se o usuário fez uma pesquisa ali. Engajamento de vídeo, se você tem vídeos do YouTube embedados no site, você consegue saber a interação do usuário com esses vídeos. E os downloads de arquivo, se você tem lá, tem um PDF, um catálogo, alguma coisa que o usuário faz download, quando tem esse download, o Google consegue calcular automaticamente a métrica referente a esse download. Né? Então, você tem uma série de eventos que já são automáticos que vão beneficiar aí desde o início, né? Desde o início do processo de migração. Os públicos-alvo do GA4, né? O público-alvo já existia no Universal Analytics, né? No GA4 você ganha em flexibilidade na criação desses públicos, né? Você tem mais possibilidades, por quê? Como no GA4 tudo é baseado em eventos,
você pode criar públicos com base nesses eventos. Então, eu consigo fazer, olha, o usuário que ele realizou o evento ele iniciou uma sessão, depois ele visualizou uma página que foi a página X. Então, esse usuário eu quero que ele esteja dentro de um determinado público, né? Então, você tem uma série de públicos que são sugeridos pelo Google, né? Alguns modelos que te ajudam aí a criar novos públicos, e um fator bem interessante, né, e que a gente vai ter com o tempo, porque isso vai depender de volume de dados, são os públicos preditivos, né, onde você tem ali a possibilidade de impactar usuários que estão predispostos a realizar uma ação no teu site, né? Inicialmente, o Google vai impactar, vai capturar informações referentes a compras, né? Então sites de e-commerce vão ser os primeiros beneficiados nesse sentido, né? Com o volume de dados aumentando, ele vai começar a criar públicos ali, por exemplo, prováveis compradores dos próximos 7 dias. Então você imagina você segmentar um público desse com a campanha do Google Ads para são compradores que estão quentes, né? Então vou tentar impactar mais esses prováveis compradores, né? E com o tempo a tendência é que o Google traga isso para outros nichos, né? Então prováveis conversores dos próximos 7 dias, ou seja, pessoas que têm, né, uma tendência a converter no teu site ali, né, quando se fala de geração de lead, por exemplo. Então é um ponto que não é para já, né? Não vai estar disponível já que você fizer a implementação, né? São pouquíssimas as contas, mais os grandes players que têm esse tipo de público já disponível, mas futuramente, né, com o crescimento da plataforma, né, eu costumo dizer que assim, o GA4 ele vai ser a ferramenta definitiva a partir de julho desse ano, e é a partir daí que o mercado vai começar a dar feedback a respeito disso para a evolução da ferramenta. Então, ele deve evoluir bastante depois que ele se tornar a ferramenta oficial aí de Google Analytics, tá? Relatórios personalizáveis, né? Então, os menuzinhos de relatório lá do Analytics, né, do GA4, eles têm alguns blocos pré-definidos, né? Mas você pode editar, né? Então, tem situações até básicas que um relatório de Google Ads, por exemplo, ele não fica disponível no menu lateral, né? Se você quiser, você consegue colocar, né? Então, você personaliza esses menus aqui. Eu não trabalho com e-commerce, então os relatórios de monetização para mim não fazem sentido, então você poderia remover daqui, né? Aqui nesse caso não tem, mas a gente pode, por exemplo, se eu vinculei o Search Console, né, que é uma ferramenta para quem tem aí foco em trabalhar o SEO do site, se eu vinculei o Search Console do site com o GA4, eu posso ter uma guia aqui também a respeito de quais foram as palavras pesquisadas na busca orgânica que mostraram o meu site, posicionamento médio dessas palavras, né? Então, são todos pontos que podem ser personalizados, né, na questão dos relatórios aí do GA4, né? Então, tem um leque muito grande de opções para essa parte de personalização. Também temos no GA4 a possibilidade de enxergar nos relatórios de publicidade um pouco mais sobre a jornada do usuário, né? Isso é um ponto que vem se tornando muito, né, fator primordial, vamos dizer assim, quando se fala de marketing digital, que é você entender de onde você está adquirindo os seus usuários, né? Ou seja, de onde estão vindo os seus clientes, qual é a jornada que levou esse cliente até uma conversão, né? Não é a coisa mais difícil do mundo o cliente chegar no teu site pela primeira vez e já converter, né? Geralmente ele vai chegar, vai observar, vai ler, sair, vai voltar de novo e tal. Então você tem, obviamente, alguns que vão chegar e fazer isso, normal, mas a maioria vão ser usuários que vão ter mais de uma interação, né? E essa interação não necessariamente ela é pelo mesmo canal, né? Então eu tenho lá uma campanha rodando e essa campanha está gerando tráfego para o site e tal, mas de repente não está gerando tantas conversões. Mas aí quando você acompanha os relatórios de publicidade, você acaba entendendo que você tem um impacto dessas campanhas para poder gerar engajamento do usuário que vai converter futuramente por uma outra mídia, né? Então, os relatórios de publicidade ajudam você a ter essa visão, entender o que veio de tráfego pago, o que veio de tráfego orgânico, tráfego de redes sociais, e entender como o usuário ele interagiu com o teu site a partir dessas origens, né, para poder
definir e entender melhor ali qual delas funciona melhor para o seu negócio, né? E um ponto importante do GA4 é uma diferença na atribuição de crédito das conversões. No Universal Analytics, 100% do crédito da conversão era para a última interação. Então, se o usuário interagiu com o teu site 10 vezes por 10 mídias diferentes, somente a última que levou a conversão é que recebia o crédito da conversão. Quando você olhava os relatórios lá do Universal Analytics, você via as conversões de meta, no caso lá, atribuídas à última interação. O GA4, por padrão, ele já tem como base as chamadas conversões baseadas em dados. Ou seja, ele leva em consideração as interações anteriores da conversão. Com base em aprendizado de máquina, ele vai atribuir crédito para essas interações anteriores de acordo com a importância delas no processo de conversão. Nos relatórios de publicidade, a gente consegue entender isso, consegue ver até como o Google está fazendo essa distribuição de crédito. Então, isso ajuda bastante, né, como eu falei, na visualização dos canais, né, das origens de tráfego do site, para saber se, olha, o meu investimento está sendo bom para essa determinada rede, para esse determinado canal, porque ele tem gerado mais resultados, ou não, olha, eu tenho uma rede aqui que está com resultado bom, mas eu estou com investimento baixo. Né? Então, esse tipo de relatório do GA4 vai nos ajudar bastante a tomar decisões em relação a isso. As conversões, né, como eu falei, lá no Universal Analytics a gente tinha as metas, e no GA4 a gente não tem um lugar lá para falar assim, vou criar uma meta aqui. Né? Basicamente, no GA4, qualquer evento que você queira interpretar como uma conversão, você marca esse evento como uma conversão. Né? Então, se você entende que um evento de formulário, envio de formulário é um evento importante para o seu negócio, marca como uma conversão. Se você entende que o usuário que clicou no botão do WhatsApp é importante para o seu negócio, você pode marcar como uma conversão. Então, se você tiver os eventos, basta marcá-los como conversão. Você pode definir até 30 eventos como conversões. Dificilmente você vai atingir esse número, mas você pode atingir, pode configurar até 30 eventos como conversões, que vão te ajudar a entender quais são os eventos mais importantes, né, dentro do GA4, e pode importar isso para o Google Ads, né, para que o Google Ads tenha mais informações sobre comportamentos valiosos dos usuários e possa aí otimizar a distribuição dos lances. Né? Então, a mensuração de conversão com o GA4 em conjunto com o Google Ads, ela é essencial aí para o resultado. E por fim, análise detalhadas, né? O GA4 traz um conjunto de técnicas avançadas ali que fogem dos relatórios padrões, né? Onde você consegue criar ali, por exemplo, análise detalhada de funil. Né? Você consegue criar um funil com base em o usuário clicou no botão tal, visualizou a página tal, assistiu o vídeo tal e depois converteu. Imagina que você tenha um funil desse e você queira entender quantas pessoas estão passando por essas etapas. Você consegue fazer isso, né, num relatório de funil dentro do GA4, desde que você tenha os eventos que estejam mensurando esses pontos. Né? Análise detalhada de caminho, um relatório que permite que a gente faça tenha um entendimento, né? A partir de sites de e-commerce, você tem um funil muito bem definido, né? Que começa no carrinho, né? Checkout e finalização do pedido, por exemplo. Num site de geração de leads, é mais difícil você saber o que levou o usuário a preencher um formulário, né? Então, você pode fazer o caminho inverso a partir de um relatório de análise de caminho, falando para ele, olha, o usuário preencheu o formulário, o que ele fez antes disso? Qual página ele visualizou? Quais eventos ele realizou? Né? Então, você tem esse tipo de relatório que vai ajudar a enriquecer a sua análise, né, num momento de análise mais avançada e usando o GA4. Né? Então, são diversos relatórios aí chamados de análises detalhadas que vão, né, complementar os relatórios padrões, os relatórios que já existem lá no GA4. Ok? Então é isso, gente. Uma visão aí para vocês, né, de um pouquinho, né, sobre o GA4, né? Tem bastante coisa para falar de GA4, mas acho que
o tempo nosso não é muito grande para falar a respeito, mas eu acho que mais para vocês terem esse overview, né, entenderem um pouquinho dessa necessidade aí, né, que o Alexandre reforçou no início ali, porque ele, né, veio em busca da nossa ajuda aí, porque ele tá ali mexendo com as campanhas, né, ele sabe da necessidade, sabe do, do que ele tem ali em mãos para que ele possa manter o desempenho e até mesmo evoluir esse desempenho, né, a partir do uso do GA4, né. Então uma ferramenta que, embora esteja causando um certo desconforto, porque nenhuma mudança é tranquila, né? Só, pô, se o Google tivesse só feito uma mudança de layout, estava tranquilo. Não, o Google foi querer mudar tudo. Então, mas que é uma coisa que ela tem um potencial muito grande, né? Então, quanto antes você começar a utilizar essa ferramenta, né, já estar preparado para essa mudança aí a partir de julho, você vai ter benefícios aí visíveis futuramente, ok? Muito bom. Certo, Alexandre? Perfeito. Obrigado, Daniel. Eu acho que essa visão aí, principalmente do que muda, né? E eu acho que o que fica forte aqui é que, às vezes, quando a gente olha aqui, a gente tem a sensação que, pô, mudou, mas nem é tanta coisa. Mas olhando para frente, pensando em inteligência artificial, essa tendência aí de uma análise mais preditiva e tudo mais, eu acho que isso, a gente já começando essa migração, tendo esse processo agora, isso vai facilitar para frente. E sem contar os dados, né? Claro que quem não fizer a migração perde os dados e isso é impacto gigante aí para qualquer negócio. Com certeza. Eu acho que já tem, né? Algumas pessoas colocaram perguntas aqui, me mandaram, eu vi que no WhatsApp chegou alguma coisa aqui também. A gente vai responder individualmente, como a gente falou, porque cada caso é um caso, não adianta a gente discutir aqui cada site uma situação específica. Se alguém mais tiver, claro, o time de CS aí também está à disposição para poder respondê-lo sobre isso. E antes da gente, só para poder passar para a segunda parte, eu queria falar que agora o que acontece? Como próximo passo, a gente tem aí o processo de migração, né? E como foi falado, a Ultimarket não faz essa parte toda de desenvolvimento, dessa parte toda de trabalhar código, de fazer qualquer tipo de migração, então por isso que a gente trouxe a GoBack para isso. A GoBack ela desenvolveu um plano aí específico e exclusivo para os clientes da Ultimarket, e esse plano ele contempla, vou falar um pouco do que é o grosso desse projeto, mas cada cliente pode ser uma demanda diferente, tá? Mas vai ter um briefing inicial que vai ser feito com cada cliente, para a gente entender qual é a demanda, o que tem que ser feito, o volume até, porque tem clientes que têm mais dados, tem clientes que são sites mais institucionais. Vai ter a configuração e implementação do código do GA4, do Tag Manager, vai criar um plano de metrificação, tá? A gente vai criar também umas configurações essenciais do GA4, que é para coleta de dados, retenção de dados, enfim, todas as métricas ali para deixar tudo bem otimizado. Fazer a vinculação com o Google Ads também, para que as campanhas pagas do Google tenham essa metrificação toda dentro do novo GA4 aí. A configuração dos eventos, né? O Daniel falou aí sobre essa forma de visualizar, então cada ação vai ser um evento, e aí a gente configurar esses eventos GA4 também via Tag Manager, personalizar, né? Essa questão de cada tipo de clique, ou seja, fazer com que a gente consiga ter uma visão de dados ainda melhor aí sobre o acesso que a gente tem no site. Teste e acompanhamento dos ajustes, ou seja, depois que fez isso tudo, testa para ver se está rodando direitinho e tudo mais, corrige o que tiver que corrigir, e aí finaliza o trabalho, que o seu já está rodando, a partir daqui ele está estruturado. Então, é o básico aí do que a gente vai fazer. Alguns sites de alguns clientes a gente sabe que vai ter que ser um trabalho mais aprofundado, porque tem mais dados, talvez tenha uma coisa específica ali de acesso de cliente no site, enfim. Então, por isso que cada caso é um caso, e, de novo, as perguntas e as dúvidas a gente vai responder individualmente, porque cada um tem uma necessidade específica, tá? Mas o objetivo aqui era realmente a gente trazer um pouco dessa necessidade, mostrar que a partir do 1º de julho, quem não tiver, vai ter esse impacto, inclusive nos relatórios mensais aí que o time apresenta para vocês, porque a coleta de dados pode ter algum impacto, e a gente para de mensurar o que está acontecendo com o site de vocês, tá bom? Daniel, Caê, tem mais algum ponto aí que vocês queiram colocar? Não, acho que é isso mesmo. Da minha Basicamente, parte, tá bom. é tranquilo. Caê, não sei. Não, é isso. Agradecer aí a disponibilidade de agenda de todos, né, na participação aí. E é isso aí. Estamos à disposição para fazer essa migração para todos vocês. Ótimo. A gente até colocou uma pesquisa aqui só para poder, não vai ser divulgada a resposta, tá, pessoal? Então é só para a gente poder ter essa visão aí de quem já fez, quem não fez a migração. Alguns clientes já nos passaram que já foi feito, alguns já estão analisando com a gente até uns pontos à frente aí já de métrica e tudo mais, mas a gente sabe que alguns não fizeram.
e outros que nem sabiam que tinha que fazer essa migração. Então, o que eu vou pedir para vocês aqui agora é esperar. A gente vai enviar para vocês um e-mail falando o que contempla esse projeto que a Gullback está oferecendo aqui com a Ultimarketing, individualmente, né? Então, a gente solta isso, quem tiver interesse, a gente passa para o próximo passo, e o Caí é à frente disso aí, junto com a Amanda, para poder fazer agendamento de reunião. Quem tiver interesse, vamos seguir, aí faz a reunião de briefing e toca a partir dali, tá? Então, por e-mail, a gente conduz com vocês. E qualquer dúvida que tiverem, de novo, o time de CS está aí à disposição, podem centralizar nelas as perguntas para poder a gente conseguir esclarecer e, principalmente, fazer essa migração de forma tranquila dentro do prazo, né? A gente tem aí o mês de maio e junho para poder concluir essa migração, para saber que dia 1º de julho a gente está com todo mundo aí em dia e atualizado para poder fazer as métricas rodarem normalmente, ok? Maravilha. Bom, Daniel e Caê, de novo, obrigado aí. Espero aí que os clientes agora deem um retorno para a gente poder dar sequência nisso. E para os clientes, só mais um ponto aqui, a partir desse evento aqui, né, dessa reunião que a gente fez no formato de webinar aqui, passar o conteúdo, o objetivo é que a gente consiga trazer ainda mais conhecimento para vocês aí. Então, em breve também, acredito que o Léo, a Júlia e o time de marketing comece a passar para vocês também essa questão de algumas ações que a gente faça nesse sentido, para trazer de novo mais conhecimento e atualização aí, que eu acho que tem que ser interna, né, não só no formato de webinar, como a gente teve hoje de manhã, que foi para o mercado todo, mas coisas que são mais estratégicas aí para vocês, tá? Em breve a gente traz novidades aí. Pessoal, obrigado aí pelo tempo e em breve a gente faz contato com vocês. Caí, Daniel, muito obrigado aí pela parceria e vamos seguir agora. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado a todos. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.